Foto BSB, Festival de Fotojornalismo de Brasília. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Novas plataformas para o fotojornalismo. Nesse encontro, os repórteres fotográficos Cacalos Garrastazu e Zuleika de Souza conversam sobre os novos formatos possíveis para se discutir e contar as narrativas do fotojornalismo. Na tela, dividida em três, estão cada um em seu ambiente. Na parte superior do vídeo, à esquerda, a apresentadora. Ao seu lado direito, Zuleika de Souza. E na parte inferior da tela, Cacalos Garrastazu. A apresentadora é branca. Tem cabelo liso, curto e platinado, que lhe cobre parte das orelhas. Usa roupa preta. Zuleika é branca. Tem cabelo levemente ondulado, grisalho, na altura do pescoço. Usa óculos de armação escura e arredondada, além de camisa listrada verde escura. Cacalos Garrastazu é branco, sem cabelo, usa óculos de armação redonda e preta, barba e bigodes curtos. Tem uma echarpe cinza no pescoço e veste camisa preta. Queria apresentar o Cacalos, ele é um fotógrafo que trabalhou na Zero Hora há muitos anos, veio para Brasília trabalhar na Zero Hora aqui, foi onde a gente se conheceu. Aliás, a gente se conheceu em Gramado, né, no festival. Em 94, tem mais de 30 anos de carreira já o Cacalos, né? E quase 30 anos que nós nos conhecemos. E ele veio para cá, depois foi para o Valor em São Paulo e agora está com esse projeto que é o Éder. O Éder é um site que produz conteúdo, é uma plataforma, né, que produz conteúdo para vários veículos, né? Já publicou no Estadão, o que mais? Agora esse projeto é para o storytelling, né? A gente não é uma plataforma, né? A gente a gente é uma produtora de conteúdo É jornalístico produtora, desculpa. independente e multimodal, assim, né? A gente faz sempre, até que é um tema da gente, para ser tentando captar, né, os mais diversos tipos de leitores, né? Seja de que maneira for, né? Então, a gente começou esse projeto em 2014, começou a funcionar em 2015. A Andréa Lago, que é a minha sócia, que já foi do Estadão, e especificamente nesse projeto, que é a Amazônia Invisível, a gente fez um audiodocumentário, né, para uma plataforma de stream de áudio, né, que se chama Storytel, que está no site, nesse hot site desse projeto aí, que é o amazoniainvisível.com, que logo vai estar em inglês também, está só em português, mas até outubro vai estar em inglês também. E aí veio essa demanda deles para a gente fazer o material da Amazônia, né? E até foi um projeto para nós inicial, porque teve uma protagonista, né? A Beca Munduruku, que é uma indígena, uma liderança jovem indígena dos Mundurucus da aldeia Sauré Muibu, né, no rio que a gente do Tapajós que a gente passou lá. Então esse projeto foi super legal, é em parceria com o Estadão, que fez todo o meio-campo e a gente fez toda a produção, né? Só para vocês terem uma ideia, essa produção toda demorou até a execução final, né? Entre aspas, ainda tem esse pedaço em inglês que vai entrar, 18 meses, né? Nós envolvemos muitas pessoas, né? Diretamente e indiretamente também nesse projeto, e teve entrevista de 80 e tantas pessoas, só em campo foram 37 pessoas, se não me falha a memória, então é bastante gente. A gente ficou 20 dias viajando, foram quase 3.000 quilômetros percorridos só na região sul do Pará, né? Que era a região que a gente escolheu porque era a região que estava queimando mais. E durante a pandemia ainda, né? A gente foi meio que arriscando com uma vacina só, voltamos ileso e fazia teste toda hora, utilização de máscara e tudo mais, né? Ficamos 4 ou 5 dias na aldeia Sauré-Muipu, em em território Munduruku, que está super ameaçado. Então, esse é mais ou menos o projeto.
não é um projeto fotográfico exclusivamente, né? O projeto é um audiodocumentário, é um desafio novo. A gente fez vídeos, fez fotografias e tal, mas é um audiodocumentário que está nessa plataforma. O primeiro episódio está no Spotify, gratuito, que o Estadão disponibilizou por lá, mas a plataforma para quem a gente fez o projeto todo é Storytel, né? Que é uma plataforma sueca. Certo. É um desafio novo, né? Imaginar que um fotógrafo vai trabalhar num projeto de áudio, né? É É uma bem. coisa. E não é estranho fazer isso, Cacau? A princípio, tudo se parece estranho, né? Mas a gente tem que se reinventar o tempo inteiro, né? Porque eu acho que é uma coisa coletiva, né? A gente foi numa equipe super enxuta a campo, né? No começo a Andrea estava, e depois a Andrea saiu, e nós éramos, junto com a Beca Munduruku, 5 pessoas, né? Quatro, depois, e o motorista, né? Que também é integrante da equipe e tal, mas é diferente, é uma preocupação diferente. Eu lembro muitos anos atrás, todo mundo reclamava, o som, o áudio dos filmes brasileiros é um horror e tal. É porque não é fácil mesmo, né? É uma coisa bem, bem complicada o áudio, né? A gente levou bastante equipamento e tal para fazer, microfone de lapela, tentando coletar da melhor maneira o áudio. E deu certo, porque se vocês escutarem o projeto, tá muito legal, assim, tá bacana de escutar, entendeu? São em média 40 minutos por episódio, são 10 episódios, e no Hot Site vocês podem acompanhar o que a gente está contando, a Andréa, que é a locutora, né, está contando, vocês podem acompanhar pelas fotografias, né? E o Mas não é difícil você ficar fotografando e pensando no áudio, aí você vê uma foto, mas tem que gravar um áudio. Isso não divide? Era aquela É, coisa que antes falavam assim: você pode fazer vídeo também, agora fazer vídeo e áudio ainda por cima. o áudio que era o nosso principal foco, né, nesse projeto. Então era o áudio e normalmente eu instalava a câmera para gravar as entrevistas, né? Algumas coisas a gente fazia um backside, até algumas coisas com o celular, a gente ia gravando. E é aquela escolha, tipo, levanto o drone, fotografo, faço o vídeo, gravo o áudio e tal. Você fica na dúvida. Mas a gente foi muito bem roteirizado para fazer as coisas, né? Então, a gente sabia exatamente o que ia fazer, que nos interessava em captar os áudios, né? Então, caminhando, quando a gente ia colocar áudio para conversar, se ia dar certo, porque quando você está dentro da voadeira tem que gritar e nada dá certo. Então, quer dizer, vale mais a gente gravar a imagem, fotografar essa hora. Então, você se divide, porque eu fui fotografar, fazer os vídeos e captar os áudios, né? E com a ajuda do repórter e a produtora que foi junto com a gente, né? E a Andrea, quando esteve junto, porque cada um tinha um gravador, porque você está numa região que se estragar alguma coisa, não tem essa de, chama ali, pega o motoboy, manda lá e loca e tudo bem. Não, isso aí não existe, entendeu? Você está no meio da floresta e não tem essa que alguém vai levar alguma coisa para você. Então, se o drone cai em cima de uma árvore, dependendo da altura da árvore, você vai ter que esperar ventar para ele cair de volta, entendeu? Se estragar um gravador, você tem que ter outro. Então, na hora de arrumar, de ver toda essa estrutura de equipamento, você tem que estar muito preparado, assim, imaginando as improbabilidades, os acidentes que podem acontecer, né? E a Beca é ela. A Beca é ela que está aí na fotografia. E Ela tá... ela é dessa aldeia Munduruku. E como é que vocês chamam ela? Como é que vocês pensaram que ela poderia ser essa protagonista Quando a do gente projeto? começou a procurar as pessoas para quem seria a nossa protagonista, a gente queria uma liderança jovem Munduruku, né? E vimos várias outras lideranças, algumas mais conhecidas, outras
nem tanto quanto a Beca, porque o ano passado ela estava com 19 anos, né? Então ela é muito jovem, né? Então a gente começou a fazer o contato com as pessoas, procurando, né? E a Beca aceitou e a gente viu que estava super no perfil que a gente precisava mesmo, né? E foi super legal, assim, porque ela foi muito parceira da gente e tal, apesar da timidez, que é uma coisa meio, às vezes, dos indígenas, né? Ela teve uma desenvoltura bem legal com a gente, assim. Foi bacana. E essa música é da região, é de alguém, é Munduruku, a música do Essa índio? música é da Caê Guajajara, que compôs. A Caê mora no Rio, é uma artista, uma cantora, né, indígena, porque a gente queria atrair mais essas vozes que merecem aparecer mais, né? A reportagem era isso aí, porque a Beca narrando essa região como era e a maneira como está, né? Da história dos povos ancestrais, né? Que é o mais grave que acontece hoje lá, né? E o impacto desse de Altamira, né, do Belo Monte. Que é para a gente ir para Itaituba, quando a gente foi, a gente sai da Altamira e pega a Transamazônica e vai. É uma estrada quase sem. Estava seco, porque era a época da queimada que a gente escolheu para a gente ir, né? E fomos até Novo Progresso, que foi a ponta mais sul que a gente foi, né? E a Aldeia da Beca pelo rio Tapajós, né? O Novo Progresso já fica próximo, banhado pelo a região toda pelo Xamanchim, né? Que é outro rio afluente do Xingu, do Rio Amazonas também. Agora, é muito é uma situação muito impactante para a gente, né? Chegar nessa região tão destruída, né? Porque a noção que a gente tem é como se a gente estivesse na casa da gente e alguém chegasse e dissesse, bom, agora eu vou chegar aqui, vou fazer um buraco e vou achar ouro aqui. Bom, agora eu vou botar fogo aqui entrando na casa da gente. Que essa região é deles, não é nossa, né? A gente foi invadido pelos portugueses, pelos espanhóis, toda essa região da floresta amazônica, né? Então, eles foram invadidos, simplesmente sem nenhuma concessão deles, né? Então, é muito grave o que está acontecendo. Se isso não parar imediatamente, em 10 anos a gente não vai ter mais nenhuma floresta, né? Que é o que é mais triste nisso aí, né? Ou estanca ou isso aí vai desaparecer, né? E toda essa cultura, essa arte que a gente desconhece, né? Porque a maioria da população, ou brasileira ou mundial, até parece que a mundial dá muito mais importância à floresta amazônica do que a população brasileira, conhecem só por mapa por cima. Quando a gente entra, é, é outra questão. Não foi a primeira vez que eu fui para a Amazônia, até o repórter que me acompanhou também é parceiro antigo, que é o Flávio Ilha. A gente já conhecia, mas cada vez que a gente vai, é mais deprimente, porque a gente vê que esse pouquinho que a gente pode fazer está muito distante do que deve ser feito. É um lugar que deve ser muito mais fotografado, é um lugar que a gente deve dar muito mais condições para que essas pessoas que realmente são locais, que são os ancestrais que sempre viveram lá, consigam registrar também da maneira deles, né? E essa teve uma troca assim com a aldeia, vocês deixaram alguma coisa de projeto com eles, pensarem em novos projetos? A gente quer continuar, não exatamente só com a aldeia, né? A gente quer continuar fazendo projetos como esse, de áudio documentário ou outro tipo de projeto também. Esse a gente gostaria de continuar, mas de outras regiões da Amazônia contando histórias como essas, né? Porque o nosso negócio do Éder Content é contar histórias, né?
A gente quer contar as histórias. E todo mundo pergunta, mas por que Éder, né? Éder é rede ao contrário, é o que a gente sempre instala, porque a gente, quando vai formatar os projetos, a gente escolhe profissionais, jornalistas, fotógrafos, sejam eles quem forem, para se acoplar, se aglutinar a gente e a gente continuar fazendo o projeto, né? Então, normalmente a gente tem uma equipe que trabalha com a gente, alguns que já são ponta firme há um bom tempo, e um rodízio, né, de pessoas, né, de repórteres mais experientes, de outros mais jovens que têm muitas ideias, né, que é uma maneira que a gente acredita que essa colaboratividade, essa troca de experiência entre diferentes faixas etárias, né, nos tragam um ambiente melhor que as outras pessoas que estão lendo consigam degustar melhor, né? E vocês já fizeram umas matérias super importantes, né? Como esses endereços secretos da ditadura. Esse projeto é um projeto corajoso, né? E quanto tempo vocês levaram para fazer esse? Eu não vou lembrar agora exatamente quanto tempo a gente levou, mas foram vários meses também, entendeu? Veio de a Andrea muito envolvida com a história também, a gente dos direitos humanos, para fazer esse projeto. Esse projeto a gente fez primeiro, que foi para o Altab, se não me engano, né, que a gente fazia o material para eles com exclusividade, e depois que passou o tempo, a gente formatou esse projeto para áudio, e aí foi também os endereços secretos da ditadura para o Storytel, que foi nosso primeiro trabalho executado para eles, né? É um trabalho bem legal também e está lá no Storytel. Esse projeto é um projeto corajoso, né? Porque vocês foram nos lugares onde a ditadura mantinha cárceres privados de tortura. E eram casas secretas, né? Que ninguém sabia o que era, onde eu A vizinhança não sabia que não ali estava. sabia, né? Só escutava os gritos, mas não sabia o que era. E foi um projeto super legal, porque a gente viajou desde o quilômetro zero da Transamazônica, né? Que era onde tinha uma casa de tortura, né? Onde era o DNR, na época, de estradas de rodagem, hoje eu acho que é DENIT, né? É arrepiante porque você entra num lugar onde várias pessoas foram mortas e torturadas. Então, é um lugar que o peso fica, né? Então, tem uma nuvem gigantesca em cima desses lugares, né? E a gente foi até Uruguaiana, São Borja, vários lugares onde tiveram casos de tortura durante a época da ditadura nesse país. Como vocês descobriram, foi através da Comissão da Verdade esses endereços? A Andrea pesquisou, alguns da Comissão da Verdade e outros a gente garimpou e acabou descobrindo, acho que um ou dois também que não estavam na Comissão da Verdade, que podia ser e tal, né? E foi E, bem, o, bem, bem bacana. e hoje nessas casas moram pessoas? As Em algumas casas. dessas casas moram pessoas, entendeu? Que às vezes até não sabiam o que era, né? Outros já sabem o que era por formação, porque, tipo, uma janela com grade na casa. Então, essas pessoas sabiam. E eram casas alugadas ou eles Eram compraram? alugados, casas, chácaras, apartamentos, né? Essa coisa toda. É uma história muito impactante, né? É bem legal. Assim, É, difícil, né? Duro, né, de estar lá e visitar. E, e os vizinhos contam essas histórias de que ouviam. alguns sim, né? Porque muitas pessoas já mais idosas, né, contavam, outros participaram. Foi muito, não sabiam o que era, entendeu? Era muita desinformação e algumas colaborações que as pessoas não sabiam a quem estavam colaborando, porque é muito louco isso, né? Mas é uma época que a gente não quer que volte, né? Não, difícil demais, eu fiquei imaginando isso. E você acha que, que esse tipo de plataforma tem como sobreviver
nesse novo contexto econômico? Como é que vocês conseguem se financiar para fazer esse tipo de conteúdo ser uma produtora de conteúdo para plataformas tão diferentes? Que normalmente a gente oferece o projeto antes de começar e corre atrás da verba para fazer, para executar, né? Vocês Esse só vão a último, campo quando já está com o dinheiro garantido. exatamente, porque senão é impraticável. A gente não é uma empresa que tenha capital, entendeu? Com uma grande mídia, não, vai lá e volta. Bom, a grande mídia não é nem com capital que tem, ou deixou de ter, chega a fazer matérias como essa, como a gente faz, né? Porque normalmente as matérias que a gente vê em grandes jornais, quando tem reportagens de fôlego como essa, porque quando você vai, fica 20 dias num lugar, entendeu? Alguém tem que estar patrocinando, ou é um instituto, ou é uma fundação, ou é uma outra empresa, como essa empresa sueca, que é a Storytel, que nos proporcionou fazer isso aí, porque, tipo, fomos escolhidos e tal, então vamos fazer, né? E todo o projeto foi nosso, quer dizer, a gente pesquisou tudo, o roteiro, como ir, como não ir, quer dizer, nós fizemos tudo, nós pegamos o material todo, fizemos a reportagem e a gente entrega pronto, editado. Todo o processo de confecção, ideia, todo é nosso, né? Então a gente ofereceu, casou, isso a gente quer, isso está legal e tal, e vamos à luta, né? E aí começa a fazer. E aí fomos viajar. Até demorou esse projeto pela pandemia, né? Porque era para a gente ter feito um pouco antes, só que veio a pandemia e aí teve que ficar travado. Então, travou no mínimo de atraso 1 ano e meio, mais ou menos. Difícil, né? E Então, isso sem é, entrar outros recursos para é. fazer. O que a gente comenta, tipo, tem que oferecer, porque o que a gente oferece, quando a gente está oferecendo uma pauta, a gente já fez uma pré-pauta e sabe que realmente aquele assunto existe e é verdadeiro, né? É uma coisa que sempre nos deu muita credibilidade, porque a gente nunca fez nada que não tivesse acontecendo, não existisse, entendeu? Que fosse uma coisa da cabeça da gente. Não, a gente vai apurar, e aí quando a gente oferece para dependendo eu acho que isso é legal de oferecer para esse cliente, isso é para aquele outro, entendeu? Como é que a gente vai fazer, né? Mas é uma super dificuldade para fazer, entendeu? Não é uma coisa, vamos fazer, e tal, né? Mas isso que a gente fez, pouquíssima gente está fazendo, entendeu? E é uma super iniciativa da gente, né? Eu estava conversando com uns fotógrafos de agência e eles estão assim arrasados porque não estão conseguindo viajar, porque as agências não estão financiando, porque agora queriam estar na Amazônia porque está tendo essa quantidade de queimada que nunca existiu, mas não conseguem ir porque está completamente sem, as empresas estão descapitalizadas, né? E estão perdendo os clientes, né? Os jornais estão parando de assinar as agências, e aí é outro problema que vai vir, porque era o último refúgio do repórter fotográfico, eram as agências, né? A gente tem um grande problema, eu creio, acontecendo na fotografia, da falta de recursos para manter as pessoas, tanto as que são por conta própria, os freelancers, os jornais já não têm mais equipes de fotógrafos como tinham antes, 30 fotógrafos, 20 fotógrafos, 10 fotógrafos, isso não existe mais. As agências estão caindo nisso aí, ninguém imagina como vai ser a solução dessa coisa, da onde vão captar a imagem, de mandar o seu fotógrafo lá, mandar para fazer isso aí, né? Porque as pessoas estão pegando de tudo. E outra questão que a gente vê aqui, para competir com os fotógrafos do exterior de igual para igual, tem uma questão de equipamento. Porque hoje você tem que ter um computador bom se você tem uma máquina com X megapixels, porque senão não vai baixar, vai demorar para baixar. Então, quer dizer, tem uma renovação. E o valor dos serviços fotográficos, de repórteres fotográficos, não acompanham esses valores.
né? Pelo contrário, até se reduziram por uma falta de, sei lá, muitos fatores éticos, entendeu? De valores que as pessoas cobram. Então, cada vez a gente está caindo mais. As pessoas não conseguem renovar como renovavam os jornais antes, porque compravam 30 equipamentos, jogos de equipamentos fotográficos com lentes novas e tudo mais. Isso não tem mais. Então, todo mundo reduziu a qualidade do equipamento fotográfico para se manter no mercado e continuar fotografando, né? Porque é muito caro quando o preço dos equipamentos não aumentou, porque uma câmera profissional continua custando US$ 5.000 em média, né? Só que o nosso poder aquisitivo aqui no Brasil, na América Latina, caiu barbaramente para alcançar e mais o valor de câmbio que a gente tem perante o dólar, né? Então é quase um suicídio, né? Você é fotógrafo, né? Então tá, então vai lá você é fotógrafo, bacana, é linda a profissão, maravilhosa, entendeu? Você vai flanar pelo mundo. Mentira, isso não existe, entendeu? Isso não existe mais, não tem esse glamour todo mais, né? O que é satisfatório é conseguir chegar e fazer um trabalho como esse que a gente fez, né? Agora, se a gente for ver, são vários outros fotógrafos, além da luta dos fotógrafos que estão locados em agências, né? Um vai ser essa sobrevida aí, né? Não sei. A gente Eu não não sabe. sei, não, além de financiar, porque é uma questão, assim, o repórter precisa de um gravador, uma caneta, um computador razoável, tá bom, um iPad ele tá bem, né? Qualquer tablet, o Eu telefone. acrescento. O repórter precisa do gravador, do celular, o smartphone, entendeu? E o repórter hoje tem que gravar, escrever, dar nota, entendeu? Mandar tudo, publicar no TikTok, no Instagram, no Facebook, seja lá qual a rede social que for, e pelo mesmo valor que ele sempre recebeu. Quer dizer, ele acumulou funções, entendeu? E não acumulou valores. É uma maneira escravocrata de manter funcionários dentro de um jornal, entendeu? É isso. Quanto pagam por um freela hoje os jornais? É É, só ver quantas pautas um freela tem que fazer, né? Então não tem, é um desrespeito. E perante essas novas leis do trabalho atual, qualquer trabalhador no Brasil vira um lixo, entendeu? Porque não tem direito a nada. Quer dizer, eu faço tudo, ganho pouco e mantenho tudo como era antes. Não é, mentira isso. não, e está cada vez mais difícil, né? Ver como é que se financiar É, é, para é, produzir e para continuar com um equipamento que é relevante, que faça coisas boas. eu digo assim, porque a gente fazer, todo mundo, e tal, não sei o que, com que equipamento. Não é a questão só do equipamento. Claro que o equipamento novo é uma coisa que tem suas vantagens, né? Porque é atual, né? Como antes a gente imaginava uma máquina de filme e a expectativa era a velocidade que a câmera mais alta que a câmera teria para fazer foto de esporte ou a melhor lente para a qualidade de uma foto mais parada e tal, né? Mas era mais simples a analógica. E agora essa reposição, aí um CCD melhor e tudo mais, essa tecnologia acaba tem que renovar, é que nem os computadores, tem que renovar. E como é que você vai estar com a carroça funcionando para se transmitir, né? Porque não atualiza mais, dependendo do computador. Como é que a gente vai se atualizar, né? Quem faz isso, né? Então, eu creio que a gente tem que correr atrás, tipo, onde está o dinheiro, né? Vá atrás, porque não tem jeito, é difícil para todo mundo, né? Não tem como. Eu penso assim uma coisa que os publicitários não conseguiram é, re- redimensionar as plataformas de como monetizar, né, para financiar o jornalismo, né?
e para financiar o fotojornalismo também, né? E, e até hoje, desde o advento da internet, que a gente vem perdendo, 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 e não, até hoje falta, a gente tem que cobrar dos publicitários um jeito de financiar o jornalismo, né? Porque o jornalismo sempre vai existir, né? Mas aonde, como, só com dinheiro, né? A gente fica vendo que com essa multiplicação de plataformas, que eu acho uma coisa super legal, eu acho que acaba atingindo mais pessoas, né? Mas como é que nós vamos transformar essas plataformas em confiáveis, né? Porque com isso tudo o que a gente observou é que não aumentaram o número de jornalistas, não, eu creio que aumentou, mas o número de plataformas confiáveis. Quem publica que tem credibilidade, que nem é mais para um lado, nem para o outro, mas é jornalista, porque a gente sabe qual é a nossa função, né? É lidar com os fatos, né? Então, se tem fatos, ok. Agora, o que a gente tem visto tem mais fake do que fatos, né? E isso está manipulando. Num país como o nosso, lotado de gente ignorante, entendeu? De ignorância, de falta de conhecimento mesmo, é uma coisa incrível como é fácil de convencer as pessoas dizendo que uma coisa é verdadeira, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente indo em loco, né, nesse ambiente amazônico que está tão carente de cobertura, e que sempre foi, desde a época da invasão dos portugueses, dos espanhóis, aviltado, entendeu? Que perdurou no nosso lado aqui do Brasil, é que não tem como a gente separar a Amazônia brasileira da Amazônia peruana, da Amazônia colombiana, da outra Amazônia dos outros países. É um lugar só. E essas pessoas que sempre viveram nesses lugares estão sendo dizimadas. É um processo de eliminação. A gente está sofrendo um processo de eliminação. Então, quando a gente vai fazer uma cobertura dessa, fica 20 dias na Amazônia, quando você volta destruído. Não é destruído de cansaço, entendeu? É destruído de Emocionalmente. depressão mesmo, porque você vê que o que você está fazendo é tão pouco, né? E como é que você vai conseguir fazer mais? Essa é a questão de estar nesse ambiente, de estar cobrindo, de começar a dar uma oportunidade para essas pessoas que vivem nesse lugar, ou ir viver nesse lugar, né? Porque E se, como a Eliane Brum fez, né? é, porque E se você não dá um exemplo, entendeu? E não só dar o exemplo, né, de estar imediatamente, porque é muito difícil de se deslocar. Então, como é que você vai ter uma estrutura para você ser uma super redação, como era todas as grandes mídias, os jornais, quando a gente trabalhou em Brasília? Até posso dizer que foi tu que me convenceu de ir para aí, depois surgiu a oportunidade quando a gente se conheceu lá em Festival de Cinema de Gramado, né? Tu e o Alan Marques que botaram a pilha, né? Tem que ir para lá, sei o que é. Vai cair na conversa de vocês. Aí o que que acontece? Não tem, assim, tipo, até me perdi que eu estava falando. não, decide o que, como o jornalismo vai É, estar muito difícil de se fazer. de se fazer, porque lá é tipo assim, qual seria a estrutura, né? Você teria que ter uma voadeira, você teria que ter, voadeira é a embarcação para andar pelos rios amazônicos, que é uma embarcação pequena, é, um avião, entendeu? Porque como é que você vai competir com os garimpeiros, os ruralistas, os que desmatam? Como é que você vai fazer matéria? Porque as É, histórias desse ambiente, de uns lugares que a gente foi mais e o afrontado, risco de segurança mesmo, né? é, e em Novo Progresso não tinha avião para a gente fazer sobrevoo. Porque é muito difícil você catar onde tem os incêndios de carro, né, sabendo onde é que está. Demora tempo, de repente você tem que ir de carro até um pedaço e você tem que pegar uma embarcação para ir até outro lugar.
né? Então, se você sobrevoa, é mais fácil. Você sobrevoar de drone é uma coisa, mas você não tem um alcance como tem uma aeronave, né? Então, você não consegue. Então, quer dizer, uma estrutura ideal seria essa. Então, como é que você vai fazer? Sabendo das histórias. Não, e tem uma outra coisa que umas conversas que eu tive com gente que andou na Amazônia é que agora a dificuldade da violência, né? Essa coisa do Bruno, do daquele caso lá do Bruno e do como é que gente esqueci John, do John. E agora algumas pessoas que estiveram na Amazônia chegando lá, receberam mensagens no WhatsApp, assim, ó, volte, você não é bem-vindo aqui, você não fique aí que não vai dar certo. Sim, ah, como é que as pessoas têm acesso ao telefone da pessoa, já sabem que a pessoa está lá? porque É, as pessoas estão localizadas, as pessoas estão, a gente é branco. é, E nessa confusão toda, você chega nessas regiões pelo tamanho, eu sou uma pessoa alta, você chega com um equipamento diferente. Então, quer dizer, vira alvo, né? a descrição é o máximo, porque receber bala de revólver dentro de envelope no escaninho do hotel é uma coisa para eles normal de amedrontar as pessoas. Então, a maneira de dizer as coisas, a maneira de falar, a maneira preconceituosa, a gente sentiu isso muito em Novo Progresso. Novo Progresso foi a cidade onde começou o Dia do Fogo, onde o próprio prefeito que a gente entrevistou, tá nessas fotografias que a gente foi no gabinete do prefeito para ver, e ele dizendo qual seria a região apropriada para a população da Beca, e a Beca se manifestou na frente do cara, dizendo, não, esse território sempre foi nosso, entendeu? Não é que agora vocês vão dizer aonde a gente tem que ficar. Eles têm que ficar onde sempre foi deles, entendeu? O tipo de produção, essa revolução verde, podiam ficar um mês inteiro aqui conversando sobre todos esses assuntos brasileiros da maneira que se depauperou o país, da maneira como a gente está vivendo, da maneira como a importância das pessoas não interessa absolutamente nada, entendeu? A vida muito menos, entendeu? A arma interessa mais do que qualquer outra coisa. Então, onde é que nós vamos viver? Nós teremos duros períodos pela frente, entendeu? Graças a um descaso e um desgoverno absurdo, de interesses, entendeu? Que simplesmente se ampliou. É um país sem lei, sem justiça. Então, se não tem lei na cidade grande, lá é muito menor. O acesso é mais difícil, entendeu? Se você está numa estrada, simplesmente você está sozinho. Mesmo que você esteja acompanhado de pessoas, você está sozinho. Como é que você vai se defender? O jornalista não é um guerrilheiro, não é uma pessoa do exército que anda armado, porque aí se as pessoas atiram em você, você atira nelas. Não é essa a nossa função, não é? A nossa função é fazer cobertura, estar isento de um lado ou de outro e poder contar as histórias. Agora, se você é impedido de contar, onde é que está a nossa liberdade de poder contar as histórias, né? Então, quer dizer, a gente tá muito restrito. Então, é muito impactante e isso vai terminar, entendeu? E se esse lugar terminar, nós que estamos aqui sob os nossos tetos, nas nossas cidades, garantidos e protegidos, vamos morrer também, entendeu? Nós vamos morrer. Quer dizer, a gente não vê. Nós estamos num período eleitoral e quem fala sobre o meio ambiente incansavelmente? Quem Ninguém. apresenta os projetos de proteção ao meio ambiente? Como são as coisas, tipo, da floresta amazônica, desde antes até hoje, nunca foi protegida, a gente só vê aumentando a destruição. Porque retroceder essa destruição, fazendo replantios e entre outras tantas coisas, que dependemos desses povos ancestrais, porque eles que conhecem, eles sabem a lua, o que, que dá, o que, que não dá, nós estamos perdendo conhecimento num país onde a elite é que faz as piores coisas. Então, como é que a gente vai ter, entre aspas, uma elite? Elite é o que a gente tem de melhor. Agora, se a gente tem de melhor isso, que merda, fudeu, entendeu? Fudeu.
Se a nossa elite é essa, fudeu. Não tem jeito, É. entendeu? Não tem, nós precisaríamos de muito mais, né, para ter coisas melhores, né? Então não tem, nós continuamos com as mesmas famílias, desde as capitanias hereditárias, dominando essa nação, ou que um dia foi uma nação, né? Que hoje está uma coisa. Não tem cabimento às coisas que a gente escuta, que a gente fala, entendeu? É impraticável, entendeu? É impraticável, não tem jeito. Pois é, não, tá difícil demais. Mas aí, e vocês, vocês já têm novos projetos em vista, assim, mudar, tentar ter um pouco de esperança. A gente quer a continuação desse, né, pela região amazônica, porque esse projeto eram duas pernas no começo. No começo era maior ainda, era um projeto bem maior antes de ter a pandemia. A gente teria mais estados além do estado do Pará, né? E acabou a gente tendo que reduzir pelo tempo para fazer, mas a gente queria ir para o lado do Maranhão, que já está bem mais desmatado, né? E também tem bastante incêndio. A gente gostaria de ir para o Acre, a gente gostaria de ir para Rondônia, a gente gostaria de ir para Roraima, né? Para esses lugares, né? Então, é executar os outros trajetos agora, né? Então, está terminando esse agora, a gente está, né, correndo atrás e dizendo, estamos aqui, queremos fazer mais, né? Mandem suas verbas, né? Vamos atrás. Abram a porta das suas casas, né? Que a gente quer a ajuda de vocês para poder continuar executando os projetos, né? Que é muito difícil. Eu gostaria de fazer realmente uma rede cobrindo tudo, vários projetos juntos, né? Mas se para fazer um já é essa dificuldade toda, a gente quer continuar tentando de passo de formiguinha, mas fazendo grandes projetos, assim que demonstrem o que é aquele lugar, né? Certo. Não é. Não, ainda bem que vocês estão com esperança de fazer mais e eu torço para que consigam, né? Logo. Não, e tudo que for incentivo para mostrar o que está acontecendo, né? Porque precisa muito mostrar para conscientizar as pessoas do que quem está na cidade, do que acontece, né? Sim. O lance é, eu não vejo agora nesse momento pré-eleições e pós que se fechem tantos negócios agora, né? Porque é uma super incógnita para quem investe, né? Então as pessoas acabam reduzindo os investimentos, reduzindo os seus ambientes, como tu estava falando das agências internacionais de notícia, né? De conteúdo, e não é qualquer coisa, tipo Reuters, que é a primeira, a AFP, a AP, seja a agência que for, são empresas que já eu lembro quando a gente trabalhava, quando aparecia, alguém da AP, o cara vinha com 3 máquinas penduradas, não sei quantas lentes, você via que o cara estava sempre um passo na frente, né? E agora não, né? Então, quer dizer, reduz. E como é que vai ser isso? Vai ser cada um por si, entendeu? E eu vou fazer, e aí eu me apresento e tal. Como é que é essa? Porque tu tinha estrutura, eu sou da P para entrar, né? Alguém para fazer. Então acaba virando os fotógrafos um exército de um homem só para fazer das tripas coração, porque a gente fica muito amarrado, entendeu? Muito amarrado com a falta das verbas que poderiam estar rolando, entendeu? Então, quer dizer, a gente não tem para pequenas empresas, porque nós somos pequenos, né? Onde estão as verbas, né? Eu não ganho uma verba pelo Éder para renovar meu parque gráfico para pagar em 100 anos, né? Então, eu não. A minha transmissão de TV, essa verba, entendeu? A gente não tem empréstimo com carência, né? Que nem para instalar uma empresa em algum lugar e tal. Por quê? Porque o jornalismo não tem interesse, entendeu? As pessoas têm muito mais interesse em cliques, entendeu? Quem está namorando quem casou com quem separou de quem, entendeu? Isso aí que é o interessante, entendeu? A vida dos outros, né?
e não a história dos outros, né? Então, os caras estão É, muito mais relacionados à coisa pessoal do que realmente o que que acontece, né? O que são os fatos, né? o aquecimento global e o que a gente está vivendo ainda não está impactando a vida do brasileiro assim médio, né? Na Europa, as pessoas já estão sentindo isso e a preocupação é muito maior, né? Nos Estados Unidos, mais ou menos, tem os negacionistas do clima e tal, mas aqui a gente não tem nenhuma. Parece que ninguém está preocupado, né? A gente eu, parece que só vendo que as pessoas acontece sofrendo, né? Quando teve o Dia do Fogo em Novo Progresso e a fumaça chegou aqui em São Paulo, cruzou por cima de Brasília e eram 2 horas da tarde, eu acho, e parecia que estava virando noite aqui. Aí as pessoas, oh, a natureza não tem limite nenhum, entendeu? E simplesmente pode liquidar com tudo, entendeu? Porque é uma fumaça. E aí? Fez bem? Aí as pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro, né? Porque se a fumaça está ruim aqui para nós em São Paulo, ou aí para vocês em Brasília, imagina para as pessoas que vivem lá. Não, mas sempre aconteceu isso. Não, mentira. 90% do fogo que é atiçado é pelos humanos, não é pela natureza. Então, quer dizer, como é que controla isso? E aí a gente viu um ICMBio desmantelada, entendeu? É, FUNAI nem se fala, entendeu? Da proteção a essa população, entendeu? Porque quem está na ponta da lança é que sofre e é onde é menos assistido. Então, as pessoas comendo peixe com mercúrio, né? A floresta sendo toda desmatada, queimada, que é o princípio do projeto, depois bota o gado, depois desmata, depois tira, depois assim vai e tudo bem. Foi impactante para a gente indo para a aldeia, a gente está já chegando no porto de Boburé, que a gente sai de Itaituba e vai até o porto de Boburé, onde a voadeira ia nos buscar. E a gente está chegando e a gente já vê, tipo assim, 2 dragas sendo reformadas como se fosse uma coisa normal para extração de minério, ouro, seja lá o que for. Só que uma draga remói todo o fundo do rio, né? Que é desconhecida, como se fazem com o oceano. Ninguém conhece o oceano e vão destruir antes de conhecer. Ninguém conhece o rio e estão destruindo tudo que tem invisível dentro do rio, entendeu? Parece que não acontece nada por a busca de um metal precioso, E entendeu? o Sem regulamentação Tapajós, nenhuma. é, e o Aí, Tapajós é um. É, na saída do porto, a gente vai, todo mundo embarcado ali. Vai embora. Quando a gente está chegando na aldeia, tem 3 dragas que funcionam 24 horas por dia, na frente da entrada onde ficam as embarcações ancoradas ali, para a gente descer para subir para a aldeia, né? Que Sauraimui sobe, é mais em cima, né? E você pergunta, ó, que os indígenas fazem? Não, a gente vai lá e tal e pergunta, mas aí o que os caras fazem? De cima do negócio, mostra um papel para eles que eles estão autorizados a minerar por ali, fazer extração de minério por ali. Só que dentro dessas dragas, as pessoas estão fortemente armadas. Os indígenas não são pessoas de, de, de ir lá e pegar e matar os outros e tal. São pessoas pacíficas, são pessoas boas que estão ali e tal e estão vendo tudo e por água abaixo. Tem fotografias que dá para ver, que são as fotografias que eu fiz com drone. Na frente da aldeia, já o rio, que é lindíssimo, o rio Tapajós é lindíssimo, é um verde, parece uma esmeralda, assim. o Tapajós é considerado um dos rios mais bonitos do mundo, né? E tá leitoso, tá leitoso
a água. Não tá com aquela transparência, não tá com aquela coloração verde, esmeralda, já tá leitoso o rio, porque a draga tá ali revirando tudo, e é mercúrio, é a draga, esse processo todo. Então, tudo vai por água abaixo, entendeu? Essas pessoas estão sofrendo, a população ribeirinha, a populações quilombolas, as pessoas que viveram ali, estão sofrendo, sem ação, entendeu? Belo Monte secando o rio Xingu, a gente foi na região de Paquissamba, na região do rio Xingu, entendeu? E o rio está raso, o rio está raso, entendeu? Vai se tornar inavegável porque Belo Monte simplesmente resolveu controlar o nível do rio, entendeu? Para promover uma produção de energia fajuta. Então, isso fica por isso mesmo, entendeu? Então, e aí? Onde é que a gente vai parar em tudo isso aí? Se não estancar agora, em 10 anos não vai ter mais nada. Não vai ter mais nada mesmo. Entendeu? Então, é muito, muito ruim Triste. isso, entendeu? E a gente está batendo aqui as 1 hora, né, Cacau? É, É, mas vamos encerrar aqui pelo nome do festival. Eu agradeço a sua presença, agradeço a gente ter essa conversa, que não é animadora, né? Mas é bom que tem alguém fazendo, né? Você queria falar mais alguma coisa? é só dizer que essa é a história real, é que o que está acontecendo no momento, né? As pessoas têm que levantar das suas poltronas e começar a se ativar para ver que isso aí vai pôr um fim na vida delas também. Não é só na vida das pessoas que estão na floresta, que nunca foram protegidas, que são os verdadeiros guerreiros. Toda a população ancestral da região amazônica são as pessoas que mais lutaram nesse país contra os outros, contra a sua 500 anos de aniquilação. luta. Porque o processo, eu volto a repetir, é um processo de eliminação, de eliminar as pessoas, de desrespeito de tudo, desrespeito com a vida, de desrespeito com as pessoas, desrespeito aos direitos humanos, seja o que for. Então, eu acho que é tipo que as pessoas estalem. Eu acho que um projeto como esse para as pessoas olharem, assim como outros que estão por aí, de outros resistência como a gente, né? Eu acho que tem que ser escutados, tem que ser vistos, né? De alguma maneira para começar a mobilizar mais as pessoas para fazer isso aí, né? A contribuição nossa é essa aí, né? Assistam a Amazônia Invisível, escutem, porque está muito legal mesmo. Compartilhem. É muito bacana esse projeto. Eu queria agradecer as pessoas que tiveram, né, dando seu tempo para nos ver aqui, né? E não somos os especialistas em aparecer em vídeo, sempre a gente gosta de ficar do outro lado da câmera, né? Ou do microfone, seja o que for, né? E agradecer ao festival, que tenha vida longa ao festival, né? Que está fazendo super bem. Pena a gente não poder tá junto nesse momento na mesma sala, mas em breve a gente vai conseguir fazer isso e tornar normais os festivais de novo, né? Verdade. Então tá, Cacau, muito obrigada, a gente agradece e vamos tocando. Resistência. Resistência. Vamos lá. Na na,
colocar no quadro, retrato falado, escrevo daqui. Num apagamento histórico, me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. A verdade é que eu sempre estive. Depois diz que somos todos iguais. Vou te contar uma história real. Um a um morrendo desde os navios de Cabral. Nós temos nomes, não somos números. Nós temos nomes, não somos números. Pra me manter viva, preciso resistir. Dizem que não sou de verdade, que eu não deveria nem estar aqui. O lugar aonde eu vivo me apaga e me incrimina, me cala e me torna invisível. Nanaê, nanaê, uiê, uiê. Nanaê, nanaê. Nanaê, nanaê, uiê, uiê. Nanaê, nanaê. A arma de fogo superou a minha flecha. Minha nudez se tornou escandalização. Minha língua mantida no anonimato. Cair na mata, ali na urbanização. Mesmo vivendo na cidade, nos unimos por um ideal. Na busca pelo direito, território ancestral. Vou te contar uma história real. Pindorama, território ancestral. Brasil, demarcação já no território ancestral.